E então, pessoal, vamos dar início à nossa resolução de exercícios. Peço que sempre que for começar a questão, eu vou falar, vamos fazer a questão 1, você dê uma pausa, leia a questão, veja como você pensaria em sair, tá bom? E lembre, em MRU e MRUV, você sempre tem que perceber o seguinte: anote os dados, é fundamental. Veja se tem que fazer conversão. Terceiro, que é um dos pontos mais principais também, a questão está falando de MRU, a velocidade está constante? Ou ela está falando de MRUV, a velocidade varia? Porque se for com velocidade constante, você só usa sorvete ou velocidade média. Se a velocidade variar, você tem que usar as 3 equações do movimento variado. E depois você só compara os dados que você anotou com a fórmula e vê qual se encaixa melhor para resolver a questão. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai aqui bem devagar. Eu vou explicar passo a passo para que vocês vão entendendo tudo. Então, questão 1 diz o seguinte: considere 2 situações atípicas, sabendo-se que ambas partem do repouso. E aí, se parte do repouso, é porque a velocidade inicial é 0. Já tem que saber disso. Primeiro, um Boeing decolando em uma pista, atinge uma velocidade de 350 km por hora durante 25 segundos. O que é que eu fiz? Eu já vim aqui, Boeing, e coloquei os dados: velocidade inicial, tempo e velocidade final. O que eu não tenho é aceleração. Repare, se o Boeing partiu do repouso, é porque ele estava parado. E se ele partiu, é porque ele não está mais parado. Logo, teve aceleração. E a questão deu tudo do Boeing menos a aceleração. Por isso que eu já coloquei ali, cadê a aceleração? Não sei. Depois ele fala de um cavalo. Um cavalo de corrida em um hipódromo atinge uma velocidade de 16 metros por segundo em 4 segundos e ele parte do repouso. Perceba que eu vim e coloquei todos os dados do cavalo. A aceleração que eu não tenho, porque ele parte do repouso. Velocidade inicial que eu chamei de 0. A gente tem aqui a velocidade final, que é 16 metros por segundo, e o tempo, que é de 4 segundos. Então a gente tem esses dados aí. Percebeu que é MRUV? O que tem que fazer que eu disse? Tem que vir para cá e anotar todas as fórmulas. Todas as fórmulas do movimento uniforme. Então, V final é igual a V inicial mais ou menos a aceleração vezes o tempo. A gente tem aqui Torricelli, 2AD, o D você também pode chamar de ΔS, tudo bem. E por fim, a gente tem, vou chamar aqui ΔS, por fim, a gente tem essa equação. A função horária dos espaços do MUV, que a gente chama de sorvetão. Repare que aqui é a velocidade inicial. A gente conversou sobre isso na aula. Pronto, temos aqui todas as 3 equações que a gente pode trabalhar. Anotamos os dados, identificamos que é MRUV. Tudo isso é importante. O item A. O avião e o cavalo possuem a mesma aceleração? Será que o avião e o cavalo possuem a mesma aceleração? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui primeiro? E aqui é uma coisa importante, a gente tem que converter unidades. Imagina assim, não faz sentido eu falar de comparar $100 com 100 euros. Não faz sentido. Para que eu perceba o que é mais caro, o que vale mais, $100 ou 100 euros, a gente tem que converter a moeda, Converter. Então, ou a gente transforma euros para reais,
ou transforma reais para euros. Aí sim, a gente vai ver que 100 reais vale menos do que 100 euros. Então, nessa questão, o avião e o cavalo possuem a mesma aceleração. Olha o item B. O avião e o cavalo possuem a mesma velocidade terminal. Vem cá. A velocidade terminal do Boeing é essa. A velocidade terminal do cavalo é essa. Eu tenho como comparar quilômetro por hora com metro por segundo? Não. Por isso que eu vou ter que converter. E a gente viu que convertendo de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente pode sair assim, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente pode converter e aqui também é válido. Nesse tipo de situação, o que é que a gente tem? A gente tem que de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E de metro por segundo a gente multiplica. Na aula eu expliquei, né? Estou saindo de algo maior, que é 1 quilômetro, para 1 metro. Eu tenho que dividir. Então, quando a gente divide 360 quilômetros por hora por 3,6, a gente chega que a velocidade desse Boeing aqui é de 100 metros por segundo. Tudo bem? Correto, né? Até aí tá tudo tranquilo. Vamos lá. O item B tá certo. O avião e o cavalo possuem a mesma velocidade terminal, a velocidade final? Não, né? O cavalo tem 16 metros por segundo e o Boeing tem 100 metros por segundo, então não é igual. Viu por que tem que transformar uma unidade em outra? Sacou? O item A. O avião e o cavalo possuem a mesma aceleração? Vamos lá. Gente, olha, por que você tem que anotar os dados e as fórmulas? Vamos ver qual fórmula a gente usa. Eu tenho a velocidade inicial para os dois e a final para os dois. Então, eu tenho a inicial, eu posso usar essa. Tenho a velocidade inicial e tenho a velocidade inicial. Eu posso usar qualquer uma das três. Todas têm velocidade inicial. Eu quero descobrir a aceleração de ambos. Em todas as fórmulas tem aceleração. Eu tenho tempo de ambos. Essa fórmula tem tempo, essa daqui não tem tempo e essa daqui tem tempo. Percebeu que eu posso usar a primeira e a última fórmula? E eu tenho velocidade final, que eu tenho aqui em cima, mas eu não tenho aqui. Dessa maneira eu sei que eu vou usar a primeira fórmula. Então, vou calcular aqui para o Boeing. O Boeing. Qual é a aceleração do Boeing? V igual a V0 mais ou menos AT. Velocidade final do Boeing é 100. Inicial é 0, mais porque ele é um movimento acelerado, ele está aumentando a velocidade. A, que eu não sei, aqui é 25. Então fica 25A, 100 igual a 25A, e a aceleração dá mais 4 metros por segundo ao quadrado. Vou deixar assim, 4 metros por segundo ao quadrado. Isso é o Boeing. Agora, como é que a gente calcula a aceleração do cavalo? Ora, eu posso simplesmente vir aqui e fazer o cavalo. Gente, outra maneira de você descobrir a aceleração é usando aquela fórmula que a gente viu. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, que nada mais é do que essa fórmula. Se eu passar o V0 para cá, fica V final menos V inicial, que é delta V. Se eu passar o V, ele não está positivo. Se eu passo para o outro lado, ele passa subtraindo. Quem quisesse calcular a aceleração assim, também conseguiria. Então, a aceleração do cavalo é a variação da velocidade dele.
A velocidade final, que é 16, menos 0, dá 16, dividido pelo tempo, que é 4. A aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Repare que a letra A é a letra correta, né? Ambos têm a mesma aceleração, corretamente. Vamos dar uma sequência. O item C, D e E são de assuntos que a gente ainda vai ver. Então, se você nunca viu física ou faz muito tempo, não se preocupe, porque vão ter aulas só para esses tópicos. Mas eu vou explicar para quem já viu, fazer de roxo. Ambos receberam o mesmo impulso. Gente, impulso é força vezes o tempo. Tá bom? Impulso é força vezes o tempo. Se eu vier aqui para impulso, eu tenho que o impulso é da força resultante. E força resultante, a gente viu que é massa vezes aceleração, vezes o tempo. Repare que, por mais que o tempo tenha durado igual, numa situação hipotética, o Boeing não tem uma massa muito maior, ó, e eles têm tempos iguais. CTE, que eu coloquei aqui, é constante. Tanto a aceleração é a mesma, quanto o tempo é o mesmo, nessa consideração. E do que vai depender o impulso? Da massa, né? Quem tiver maior massa, tem maior impulso. Quem tem mais massa, gente? Um Boeing ou um cavalo? Um Boeing, né? Então, a massa dele vai gerar um impulso maior. O avião precisou de um impulso maior. Então, eles não receberam o mesmo impulso. Falso. D de dado. Ambos obtiveram a mesma quantidade de movimento ao final do percurso. Ambos obtiveram a mesma quantidade de movimento ao final do percurso. Quantidade de movimento é outro conceito que a gente vai ver. Tem um assunto físico só para quantidade de movimento. E quantidade de movimento, ó, simbolizada pela letra Q, a gente calcula como massa vezes velocidade, né? São grandezas vetoriais. A gente vai ver isso depois. Mas, ó, massa vezes velocidade. O Boeing tem uma velocidade maior, gente. E uma massa maior do que o cavalo. Como é que eles vão ter a mesma quantidade de movimento? Não tem, né? E por fim, a questão fala, no item E, de energia cinética. Quando é que a gente vai pensar em energia cinética? Energia cinética é outra coisa que a gente vai ver. É a energia do movimento. Todos os corpos com movimento vão ter energia cinética. Um carro em velocidade, você correndo. De maneira que o Boeing tem maior massa e tem maior velocidade. Consequentemente, ele vai ter maior energia cinética. Tudo bem? Consequentemente, ele vai ter maior energia cinética. Vamos para o item, para a questão 2, que diz assim, ó. Anthony e Brian, moradores de Campina Grande, Paraíba, decidiram concorrer a uma vaga no curso de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, localizada na cidade de Cabedelo, Paraíba. Certo dia, seus familiares decidiram simular quanto tempo eles gastariam para ir de uma cidade a outra. O pai de Anthony decidiu então supor uma interdição na BR-230 e, para isso, precisaria seguir um desvio passando pela cidade do Ingá. Então, Anthony vai fazer esse percurso aqui, ó. Vai vir pelo Ingá e volta para Cabedelo. Vai até Cabedelo. Anthony é o vermelho. Sabendo-se que Brian seguiu normalmente pela BR-230, determine a relação entre as velocidades médias entre um e outro. Primeira coisa, o que a questão está querendo da gente é esse conceito aqui, ó.
relação entre as velocidades médias. Ela quer essa relação. Começa pelo fim. Às vezes ajuda muito ao que você vai ter que fazer. Então, começando pelo fim, ele quer uma relação entre as velocidades. Gente, o nome disso aqui é numerador. E o que fica embaixo é denominador, é o que divide. Toda vida que o numerador for menor do que o denominador, esse R aqui vai ser zero alguma coisa. Quer ver? Imagina que aqui é 2 e aqui é 4. 2 por 4 dá 0,5. 3 por 4 dá 0,75. Agora, quando ele fica igual, 4 por 4 dá 1. E quando esse número aqui é maior do que esse, dá 1, alguma coisa. Então, percebendo que todas as alternativas aí estão dando 1, alguma coisa, então, como a gente vai trabalhar para acertar? É a velocidade do maior dividido pela velocidade do menor. É assim que a gente vai resolver as questões. Vindo para cá, eu vou fazer aqui, ó, Antônio. Então, ó, quando eu venho com Anthony, eu vou pegar a velocidade de Anthony, que vai ser o que, gente? O deslocamento pelo tempo, não é? Então, a velocidade de Anthony vai ser o deslocamento, que é 138 quilômetros, dividido por 2 horas. Júlio, precisa transformar quilômetro para metro e hora para segundo? Não, porque a questão não está pedindo em uma determinada unidade, ela só está pedindo a relação. Então, o que você descobrir, desde que a velocidade de Anthony e a de Brian esteja na mesma unidade, tudo bem. O que não pode é Anthony tem metro por segundo e Brian quilômetro por hora. Não pode. Você tem que deixar os dois na mesma unidade. Como está tudo em hora e quilômetro, vai dar certo. Aqui vai dar 69 quilômetros por hora. É isso que a gente tem. E aí a gente tem Brian. Como é que a gente faz aqui para Brian? Agora repare uma coisa. Quando a gente vem aqui olhar Brian, perceba que, vamos lá, velocidade do Brian é ΔS por ΔT. A velocidade de Brian é ΔS, que é 125 km, tá show. Mas o tempo está em 1 hora e 44 minutos. Não pode botar minuto, tem que ser tudo em hora. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que vir aqui no cantinho e fazer, ó, 1 hora está para 60 minutos. 44 minutos vale quantas horas? Porque você deixa tudo em hora, tá entendendo? X. Então, ó, isso aqui dá 0,73 horas aproximadamente. Então, quanto tempo Brian demorou na viagem? 1 hora e 73, 1,73 horas, né? Então, ó, 1,73 horas. Ele foi num tempo menor, percorrendo uma distância menor também. Isso aqui, a velocidade dele vai ser 125 quilômetros, 125 quilômetros por 1,73 dá aproximadamente 72 quilômetros por hora. Viu a relação? Agora a gente vem tranquilamente para a relação. A relação vai ser a velocidade do maior, que é a de Brian, dividido pela velocidade do menor, que é a de Anthony.
Velocidade de Brian, 72 quilômetros por hora, dividido pela velocidade de Anthony, 69 quilômetros por hora. Corta, a relação que a gente vai ter é de 1,05. Veja que não tem unidade, né? Porque a gente cortou as unidades. Elas são iguais, toda relação, as unidades serão iguais. Vamos para a questão 3. Questão 3 diz o seguinte: um carro está se deslocando em movimento retilíneo a 72 km por hora. Quando o motorista aciona os freios, parando o carro completamente em 5 segundos. Então, anotem os dados da questão, não pode esquecer isso. 72 km por hora é a velocidade inicial. 0 é o fim, porque ele vai parar completamente. O tempo durou 5. Gente, se ele vai parar, a gente já sabe que vai ter variação de velocidade. Isso é óbvio. E é por isso que eu sempre digo, identifique se é MRU ou se é MRUV. Tem que identificar. Nesse caso, MRUV. Anota os dados, veja se é MRU ou MRUV e converta as unidades, caso preciso. Eu faço uma quarta coisa. Eu gosto de fazer desenho, porque abre minha mente. Então, ó, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu venho para cá, eu tenho o seguinte. Eu tenho esse carro no começo, ele, ó, vai estar aqui e ele vai vir para cá, correto? Aqui é o início, aqui é o fim. No início, ele está com 72 km por hora. Aqui ele vai para 0 km por hora. E você concorda que daqui para cá ele percorreu uma distância? Ele percorreu, ó, uma distância D. Foi isso que ele percorreu, uma distância D, num certo intervalo de tempo. E o tempo foi de 5 segundos. Identificou que é MRUV? Júlio, identifiquei. O que é que eu faço agora? Anota todas as formas de MRUV, sem olhar para o caderno. Até você aprender. Aquilo que eu estava dizendo na aula. Eu fazia isso toda hora. Quando precisava, eu ia olhar no caderno. Mas eu fazia até não precisar. Via que era de MRUV, fazia esse processo. É tiro e queda, você acerta. De verdade. Então, ó, AT ao quadrado sobre 2. Aí, olha os dados, olha o que a questão quer e compara a fórmula com os dados. Então, ele me deu a velocidade inicial. Eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Ele quer aceleração, né? Tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Aceleração eu sempre vou ter em todas, tá, gente? E velocidade inicial também. Tempo. Tempo eu tenho nessa. Tempo a gente já tá sabendo que quando a questão não... Olha agora, anota isso. Quando a questão não pedir tempo e não der o tempo, essa daqui não é o caso, ele deu tempo. Essa dali, ele também deu tempo. Mas, quando a questão não der o tempo e não pedir o tempo, você, obrigatoriamente, vai ter que fazer o quê? Obrigatoriamente não, né? Mas, ó, quando a questão não der e não pedir o tempo, já vai olhar para Torricelli com carinho. Porque Torricelli é a única que não pede, que não trabalha com tempo, né? Então, quando a questão não pedir e não der o tempo, já vai para Torricelli. Então, é isso que a gente tem. Tudo bem? Então, ó, o que é que a gente vai ter aqui? Velocidade final a gente tem. Então, eu venho para descobrir essa daqui, porque eu quero descobrir a aceleração. Vou usar vovô é ateu.
Júlio, se ele pedisse a distância, aí eu usava qualquer uma das duas. Mas essa é mais fácil da gente descobrir a aceleração. Então, ó, V igual a V0 mais AT. Júlio, você está usando essa fórmula porque é MRUV, né? É. Velocidade final, 0 porque ele parou. Agora, cuidado, gente. Existe, qual é a unidade que a gente vai utilizar de aceleração? Não é metro por segundo ao quadrado? Tá vendo que aqui tem quilômetro por hora? Eu não posso usar velocidade em quilômetro por hora e o tempo em segundo. Se eu uso quilômetro por hora, o tempo tem que estar em hora. Se eu uso a velocidade em metro por segundo, o tempo tem que estar em metro por segundo. Então eu tenho que transformar essa velocidade aqui para metro por segundo, é melhor. Então, ó, o que é que eu faço? Eu divido por 3,6. Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Tudo bem? 20 metros por segundo. Então, aqui não vai ser 72, aqui vai ser 20 metros por segundo. Atenção! Ele não está parando, ele não está freando nesse movimento aqui. Ele está freando, ele está diminuindo a velocidade. Você sabe que é um movimento retardado. Muitos alunos erram ao fazer isso agora. Erram, você não vai fazer. Repare, você sabe que ele está freando. Você sabe que quando está freando a aceleração vai ficar negativa. Muitos alunos erram e botam negativo assim, ó. Isso aqui é erro. Não coloque. Quando você não tiver o valor da aceleração, deixa sempre positiva. Quando não tiver o valor da aceleração, deixa ela sempre positiva. O que é que vai acontecer? Quando não tiver, ó, deixa positivo. Mas Júlio, está freando. Calma. Aceleração 0. Você disse que... Calma. 5. O 20 vai passar para aqui, menos 20. E vai ficar 5A. Tudo que está com a letra passa dividindo. Então o A fica sozinho. O 5 passa dividindo. Ó, o 5 vai passar dividindo para cá. Então vai ficar menos 20 por 5. A aceleração vai dar 20 por 5 dá 4. Só que é menos 4. Menos 4 metros por segundo quadrado. Por isso que você deixou positivo. Porque quando a gente não tem aceleração, mesmo sabendo que ele está freando, deixa, porque no fim ela vai ficar negativa. É isso. Tá entendendo até agora? Estou tentando fazer de um jeito bem simples. De momento inicial são questões mais tranquilas. A gente vai evoluindo. Mas a minha principal preocupação é ver se você está entendendo tudo. Tá bom? Vamos para a questão 4. Em um passeio de bicicleta, um ciclista percorre uma distância de 256 metros em linha reta. Mantém uma aceleração constante de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, 256 metros é o primeiro dado, é a distância percorrida. Então, você vem e coloca aqui, ó, 2, 5, 6. Anotem os dados. Depois ele diz que a aceleração é de 8 metros por segundo ao quadrado. Júlio, então se tem aceleração, eu já tenho que fazer essas fórmulas. Aí você não olha, tapa, você vai tentar colocar, vai forçar a barra até o máximo.
Aí depois olha. É assim que se aprende essas fórmulas. Não é mágica. Nada vem fácil na vida, gente. Até o cara que ganha na Mega Sena não é fácil. Anota as fórmulas, ó. E aí você vai raciocinar. Então, ao final desse percurso, ele está com uma velocidade de 64 metros por segundo. Ao final, então, é velocidade final. E ele está pedindo a velocidade inicial. Como é que a gente vai resolver essa questão aí? Hein? Como é que a gente vai resolver essa questão? Vamos olhar os dados. Eu tenho a distância. Aqui, ó. Tudo isso aqui é o ΔS, tá, gente? Ó, eu tenho. Né? Porque se passar, ó, S menos igual a S0. E blá, blá, blá. Se eu passo esse S para cá, ele não está somando aqui, não está positivo, ele passa para cá negativo. S menos S inicial é ΔS. Grava isso aqui, ó. Eu vou apagar, tá? Que é o ΔS que a gente joga aqui. Então, quando for necessário, você pode lembrar disso. A aceleração ele deu. Ótimo, ótimo, perfeito. Velocidade final, ele deu. Então eu já posso usar a Torricelli e tal. Qual a melhor equação para a gente descobrir essa velocidade inicial? Aqui a gente vai ter que pensar um pouquinho, né? Olha, quando a gente vai para ali, deixa eu ver se está dando para vocês enxergarem. Tá dando. Quando a gente vai para ali, a gente tem que descobrir algumas coisas importantes. Uma das coisas importantes é que a gente não tem o tempo. A questão nem deu tempo, nem está pedindo tempo. Torricelli. Então, ó, vamos lá acabar a questão? Eu tenho tudo aqui e ele está querendo a velocidade inicial. Torricelli. Então, velocidade inicial ao quadrado. Velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado, mais ou menos 2AD ou ΔS, né? Velocidade final, 64 ao quadrado. Velocidade inicial, eu não sei, viu? Não sei. Mas porque ele está no movimento acelerado ou não? E aí? Mantém uma aceleração constante, então vai ser, vamos deixá-lo aqui com esses 8, né? Repare uma coisa, ó. Quanto vale essa velocidade? É isso, ele está aumentando a velocidade, né? Então, mais 8, porque ele mantém uma aceleração constante, ele está pedalando rapidamente. E só que aqui é 2, né? 2 vezes 8 e o deslocamento é 256 é o deslocamento dele. Então, ó, primeira coisa, 64 vezes 64 dá 4.096. 4.096. V ao quadrado. E aí a gente tem, ó, 2 vezes 8, 16, vezes 2, 56, também dá 4.096. 4.096. Quando ele está somando, quando ele passar para cá, vai ficar 4.096 menos 4.096. Quando a gente faz isso, a gente vai ter a velocidade inicial que vai dar 0, né, gente? Vai dar 0 a velocidade inicial. Isso nos dá a resposta com a letra A.
Qualquer coisa falem comigo se não entendeu algum passo aí, tá bom?